Os estabilizadores de humor, eles, uma parte deles também é usado como anticonvulsivante, como medicamento para pessoas que têm epilepsia, diagnósticos assim de convulsão, quer dizer, são remédios que estabilizam a membrana dos neurônios, né? Então, por isso que eles atuam como estabilizadores de humor no transtorno bipolar. Muita gente assusta, fala, nossa, meu médico me passou esse remédio, só que eu não tenho convulsão, eu não tenho epilepsia. Então, é que na psiquiatria eles são usados para isso. Porque realmente tem casos que merecem a utilização. De novo, a gente fala aqui da hipermedicalização, dos superdiagnósticos, quer dizer, todo mundo falando que é bipolar, todo mundo tomando remédio para qualquer coisa. Isso sim, existe, a gente tem que tomar cuidado. Mas não significa que não existam uns casos que são mais graves e que geram sofrimento para a pessoa, para a família, e que hoje podem ser tratados também medicamentosamente, além de outras abordagens, então que devem ser tratados dessa forma. Sim. Vale sempre um diagnóstico com psiquiatra, não só com psicólogo. Com certeza, com psiquiatra também, fundamental, né? Agora, o que a família, né, no tratamento faz que pode ajudar um paciente que está com transtorno? Eu acho que, primeiro, entender que é uma doença, né? Muitas famílias, elas acham que não, ela está fingindo, né? Ou então, ela sempre foi assim, né? Então, não é. Primeiro, é uma doença, precisa ajudar a organizar, né? Precisa acolher, né? Precisa manter uma rotina para todo mundo aí, entender os sintomas. Acho que o acolhimento é essencial, né? É isso que a gente tenta trabalhar lá na clínica também. Entender que é uma doença, não tá fingindo, não tá fazendo algo a mais para chamar a atenção. Tem muita gente que faz isso também, né? Mas geralmente não, tem um sintoma por trás, tem um sofrimento aí, né? E a família precisa entender isso para poder acolher, que daí eu acho que dá uma minimizada também, tranquiliza o paciente, né? Saber que ele tem uma rede de apoio e aí o paciente consegue também buscar mais ajuda. Porque, né, assim, o que eu vejo é que geralmente o paciente que está com uma alteração muito grande, a família, ou parte da família, não é uma rede de apoio, né? E aí são super refratários ao atendimento, né? Então cure o paciente que está com transtorno, porque a gente está bem, quem está com transtorno é ele, né? Geralmente a família quer, inclusive, se livrar desse problema, né? Assim, e acaba entregando nas mãos da clínica, do corpo clínico da clínica, né? Assim, mas a família tem um envolvimento, uma participação essencial, né, em qualquer tipo de tratamento psíquico. Com certeza. A gente costuma dizer, né, que quando a gente tem um doente em casa, todo o resto está doente também, né? Porque um influencia o outro. Não tem como ter uma pessoa só doente em casa, né? Existe toda uma organização, um jeito de conviver, um jeito de falar, né, um jeito de agir que pode intensificar, que pode minimizar, né? Então, todo mundo precisa ser olhado, precisa repensar em tudo isso, né? Eles precisam ser orientados e, às vezes, muitas vezes, encaminhados para tratamento também, né? Inclusive tratamentos de família, né? De terapias de família, porque, às vezes, um diagnóstico ou uma pessoa que tem um diagnóstico um pouco mais evidente, né, acaba sendo bode expiatório de uma dinâmica familiar que é doente, né? Assim, que não funciona muito bem. Isso pode ser usado de uma forma muito positiva, quer dizer, o diagnóstico e o tratamento daquela pessoa da família que tem um transtorno mais evidente pode ajudar com que a família inteira se conheça melhor, se entenda melhor, funcione de uma forma mais harmônica, né? Mais agradável. Em geral ajuda, né? Quando aquele componente familiar que estava ali com um problema, que começa a se tratar e começa a melhorar, em geral a família como um todo, né, muda a dinâmica e... Muda mesmo. A gente vê que geralmente ou agrega a família, né? A família se une, ou se não segrega mesmo e separa e vai cada um para um canto. Né? É verdade. Agora, é muito difícil pro parceiro, né? Geralmente o marido ou a mulher lidar com isso, né? Sim. Porque altera a rotina, altera a rotina de todo mundo, né? Altera a vida de todo mundo. Isso, muito difícil mesmo, né? Às vezes eles não aguentam, né? E aí existe separações em função disso, né?
Por isso que é importante o conhecer a doença, saber o que é, como tratar, né? Acho que o casal, às vezes, ele já está doente, né? Às vezes ele funciona dessa forma doentia e daí quando aparece esse diagnóstico em uma pessoa, eu acho que acaba piorando, né? Ou não, né? De repente é uma ajuda essa coisa de segregar, mas... Agora para os internautas, né, que estão aqui, que tem dúvida, será que eu tenho transtorno? Será que eu não tenho transtorno? vamos tentar de novo, né, falar um pouquinho do que pode um internauta sentir, né, quais são os sintomas que o internauta pode sentir, que pode levar a gente a pensar num transtorno bipolar. Claro que tem que ser diagnosticado, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, aqui a gente vai fazer um diagnóstico em 1 minuto, né, mas... O que são os sintomas do transtorno bipolar? Eu acho que vai da depressão, né, para a euforia. Quando está muito intenso algum sintoma, algum comportamento, né, que a pessoa não acha que está normal. Então, desde a diminuição do sono, eu acho que é algo que chama muita atenção, ou até sintomas de compulsão, né? Essa coisa da compulsão por compras, por comida, uma hipersexualidade, né? Algo muito exacerbado, uma alegria muito excessiva, como o Edu estava falando, né? Que a pessoa não consegue compartilhar essa alegria, uma coisa dela mesmo, né? Ela fica meio que nesse mundinho. Eu acho que isso é algo para chamar a atenção. Acho que uma coisa importante também é ressaltar que é a falta de crítica. Isso. Né? Então, geralmente, a pessoa que está em hipomonia ou que tem um transtorno bipolar, ela não se percebe dessa forma. Então, se você já está aí, eu acho que eu sou bipolar, porque ontem eu estava... Provavelmente você não tem o diagnóstico, né? Geralmente a pessoa não se percebe, quem percebe é quem está em volta, né? Então, que percebe essa pessoa realmente num comportamento bastante fora do eixo, digamos assim, né? A pessoa fica bastante disfórica, ou essa alegria, às vezes, não é uma alegria contagiante, é uma alegria que te causa estranheza, você não vai se divertir junto com a pessoa, você vai estranhar o comportamento dela. Ou então é uma euforia irritadiça, a pessoa fica irritada, fica agressiva verbalmente, às vezes até fisicamente, né? E sai por aí, e gasta dinheiro pra caramba, e fala muito, e não dorme, e não come, né? Porque geralmente a pessoa não para pra fazer nada. Os casos típicos são muito claros, né? São muito evidentes. O problema não está aí, né? É como o Sérgio Albuquerque estava falando, um beijo, querido, ele apresenta sobre Nova Direção, às quintas-feiras, às 21 horas, vou assistir no On Demand. Ele fala o seguinte, então, às vezes temos isso, ouvimos algo, lemos uma bula e achamos que temos o problema. Eu concordo com o Sérgio, porque assim, a gente pensar no transtorno bipolar, né, grave, acentuado, é fácil até a gente identificar. Mas o que eu tenho visto mais em consultório são pacientes que têm um transtorno bipolar mais difícil de diagnóstico, que os sintomas são sintomas muito mais parecidos com sintomas da vida, do dia a dia, da gente, das pessoas que não têm o transtorno. Como, por exemplo, sim, alteração no apetite, mas não deixa de comer. Está comendo menos naquele período, está gastando mais, está se sentindo mais feliz, está eufórica, mas não está ainda num estado que tem pouca crítica, né, não tem autocrítica, percebe que está com uma alteração, mas acha que aquilo pode ser uma coisa normal, mas causa sofrimento. Sim. Né? Então não é só quando a gente pensa eu acho que assim, lógico, se você está sofrendo, vale buscar ajuda. Eu acho que essa é a premissa, assim, está em sofrimento, sim ou não, e qual é o tamanho desse sofrimento, para daí a pessoa que está cuidando de você, né, seja sua psicóloga, sua médica, possam saber que tipo de abordagem devem ser tomadas, né, assim, se é necessário tomar medicação ou se não é necessário, enfim, tem diversas formas de abordagem para amenizar, né, o sofrimento e também para que você possa crescer com o seu sofrimento, né? O sofrimento geralmente promove um crescimento
interno nosso muito grande. Né? Porque os diagnósticos, o rótulo, é muito complicado. Né? Então, quando saber se eu tenho ou não tenho... Para a gente importa muito menos os diagnósticos, importam muito mais os fenômenos. Né? O que está acontecendo e o que está te gerando sofrimento. Pode ser que uma pessoa que, como você, inserida numa outra cultura ou num outro tempo, não tivesse em sofrimento, estivesse tranquila com esse estado psíquico. Mas em você esse estado psíquico tá fazendo mal, quer dizer. Então vamos olhar para ele e vamos cuidar disso. Né? Acho que o patológico, para todas as questões psíquicas, né? Patológico não é o diferente do normal. Patológico é o que gera sofrimento. Né? Se não está gerando sofrimento, nem você, nem na família, em quem está em volta, tudo bem. Né? É só um modo de funcionar aí diferente. Sim. Muita gente diz, não sei o que vocês acham disso, mas eu ouço bastante nos meios aí, de que as mulheres bipolares de hoje são as histéricas de antigamente, né? Assim, que hoje em dia aquelas histéricas do Freud, hoje em dia são mulheres bipolares. Né? Me chamou a atenção você falar que muita mulher é internada, né? Mais Sim, do que homens. Né? Bem mais. Mas a gente recebe homens também, né? Lógico. Mas eu acho que as mulheres, elas são as que são mais diagnosticadas e às vezes de forma incorreta, né? Eu ouço isso também e é algo que faz a gente pensar, né? É curioso, no mínimo, Sim. né? E geralmente as internações masculinas na clínica acabam sendo casos mais de dependência química ou Sim, não? Maioria masculina é dependência química. Mais homens do que mulheres. Bem mais homens do que mulheres. Né? Mas a gente tem também, né, casos de depressão, casos de transtorno bipolar também. O que a gente assusta, o que a gente acha que será que é mesmo, né? Até transtorno de personalidade a gente tem, depressivo, esquizofrenia, mas o público masculino é mais a dependência química. Tá. Que faz com que tenha esse tipo de alteração depois de um tempo também, né? Sim. Então, assim, dependência química, o transtorno vai ser uma comorbidade do dependente químico. Geralmente o dependente químico tem um transtorno psiquiátrico de base que não foi diagnosticado, né? Assim, muita gente bebe, usa droga por causa de outros sofrimentos psíquicos aí que acabam ficando encobertos, né? Exatamente. Então, por isso que é importante o tratamento também com esse viés, né? O Adriano Santos, um beijo. Adri, meu querido, chegou no final do programa, não estou entendendo você. Adri, um beijo para você. Falamos hoje sobre transtorno bipolar, você vai ter que assistir, né, depois no YouTube, né, Adri? E assim, não dá nem para você brincar com a gente. Mas se você tiver alguma pergunta sobre transtorno bipolar, claro, pode fazer para a gente. Ou para a Ana, mandando e-mail para a clínica, né? Vamos escrever o site da Clínica Maia Prime. Como é que é o site? clinicamaia.com.br. Fácil assim, né? Fácil assim, a apresentadora querendo soletrar, mas é clinicamaia.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda e-mail, fala com a Ana. Se vocês conhecerem alguém que precisa de ajuda, tratamento, entre em contato com a Clínica Maia. Sim, por favor. Clínica Maia é com I. Com I. Com I, não com Y. clinicamaia.com.br. Ana, muito obrigada pela sua participação na Divã. Eu que agradeço. Espero que você volte muitas vezes ao programa. Sim, claro. Boa tarde, Edu. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde para vocês também que ficaram com a gente até agora. Ana, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Estou de volta, viu? Está de volta. Sexta-feira que vem estamos de volta. Sexta-feira de volta, sexta-feira que vem estamos de volta. Tá vendo? Não sou só eu que gagueja, Edu também gagueja. E muito. É isso aí. Sexta-feira que vem estamos de volta com a Divã às 15 horas ao vivo.